Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. A prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para compartilharem seus conhecimentos e as suas experiências. E olha só que prosa fantástica nós vamos ter hoje. Por que a tecnologia é essencial para o sucesso da organização? A tecnologia é um pilar essencial para o sucesso de qualquer empresa na era contemporânea. Ela desempenha um papel fundamental para impulsionar a eficiência operacional, fomentar a inovação contínua e oferecer vantagem competitiva. A automação de processos, por exemplo, reduz de forma significativa erros, aumenta a produtividade e economiza tempo, permitindo que os recursos sejam direcionados de maneira mais estratégica. Além disso, a análise de dados desempenha um papel importante na tomada de decisões, fornecendo insights valiosos que podem moldar estratégias de negócios mais eficazes. A tecnologia também possibilita a comunicação global e colaboração instantânea, independentemente da distância física, melhorando a eficiência e a agilidade nas operações. Empresas que negligenciam a tecnologia arriscam a obsolescência e a perda de oportunidades de crescimento. É imperativo que as organizações abracem a transformação digital e inovem constantemente para se destacar e se manterem relevantes. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos. E para isso eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo a minha amiga Ângela Keller Teles. Olha só que honra, que orgulho receber aqui na Prosa com Bertalha a Ângela. Ângela, seja bem-vinda à Prosa com Bertalha. Olá, Bertalho. Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Um prazer poder falar aqui nesse canal, né? Vamos falar um pouquinho hoje sobre tecnologia, certo, Bertalha? Negócios, a gente vai ter uma prosa bem bacana. Legal, Ângela, gratidão enorme pela sua presença aqui. E antes da gente seguir, de nós entrarmos já nesse tema fantástico que eu gosto muito, Ângela, quem é a Ângela? Então, quem que é a Ângela, né? A Ângela é uma descendente de italiana, meu nome é Ângela Maria, e já vou falar para vocês, não é por causa da cantora, né? Geralmente agora só a nossa geração sabe quem que era a cantora Ângela Maria. O pessoal sempre me perguntava, né, quando era nova, é por causa da Ângela Maria? Não, porque é uma homenagem às minhas nonas, né, às minhas avós, uma Ângela, outra Maria, eu fui a primeira da família, então eu tive essa honra de carregar o nome das minhas avós, super orgulhosa com isso. Sou casada, tenho 2 filhos, um já com 20 anos e a Luísa, que vai completar 15 anos agora, daqui uns dias, no dia 14. Sou formada, gente, em processamento de dados, então em tecnologia, né? Eu moro em Joinville, trabalho na TOTUS, né? A TOTUS é a empresa de tecnologia, a maior empresa do Brasil. A minha família não é aqui de Joinville, então eu vim para cá para poder fazer a faculdade de tecnologia e acabei abraçando aqui a cidade, fiquei por aqui, né? E entrei na primeira empresa que a Microsiga, na história da TOTUS, a Microsiga comprou a Logocenter e virou hoje essa multinacional de tecnologia. Então, eu trabalho já bastante tempo na TOTUS, né, vindo desde a primeira empresa que foi adquirida, e hoje eu estou no cargo de diretoria, né, sou diretora de produto de todas as soluções dentro da TOTUS que estão para a manufatura e para a logística. Então, a gente tem aí na parte do supply chain, né, que eu adoro, falei que adoro esses 2 segmentos, eu acho que nasci para desenvolver softwares e estar dentro de manufaturas e de logísticas, porque é muito apaixonante, né? Então, essa é a Ângela, gente. Que legal, Angela, que bacana. Você sabe, Angela, que eu também sou apaixonado por supply chain, principalmente, e já estou Uhum, fazendo algumas pílulas, algumas mensagens, colocando lá no LinkedIn para o pessoal olhar, né, a importância que tem uhum. supply chain dentro das organizações, principalmente pelo aspecto da excelência operacional. Angela, vou fazer uma coisa que muitas vezes eu não gosto de fazer, né, mas que o pessoal me pressiona, inclusive quem segue o nosso canal aqui.
curte aí o que a Ângela vai falar, se inscreva no canal e acione o sininho da notificação, né? Antes eu não fazia isso, Ângela, o pessoal me puxava a orelha. Mas, rapidinho, falando sobre isso, né? Até Isso porque o aí. canal tem muitas prosas voltadas para o mundo corporativo, que é fundamental. Uhum, Ângela, vamos contextualizar esse tema, um tema muito uhum, legal, eu gosto muito, sabe, Ângela? Eu já fui de tecnologia também por um período lá dentro da querida Unilever, né? Qual que é a uhum. relevância desse tema, Angela? Então, né, hoje a gente não tem mais como a gente seguir, né, no mundo empresarial se a gente não tiver tecnologia embarcada, né, na empresa. E ela precisa realmente ter uma estratégia, né, ser parte da estratégia. Eu falo, né, que tirando assim, quem é de fora de tecnologia, né, a gente é bombardeado todo dia por N é, coisas de tecnologia, né? Agora a gente está falando só de inteligência artificial, de chat GPT. Então, toda a nossa visão, nossos ouvidos, a gente escuta o tempo todo sobre N coisas de tecnologia, mas quando a gente fala para a parte de gestão, né, empresarial, a gente precisa ter a tecnologia na estratégia da empresa, ela precisa ser um meio, né, porque a empresa ela precisa produzir produtos, né, que todo mundo compra, ela tem todo o seu objetivo e a tecnologia é um meio para que ela melhore ainda mais, tenha eficiência, tenha produtividade, consiga fazer mais coisas por menos, né? Com menos coisas, né? Se a gente olhar a nossa jornada aí, olhando para trás aí, 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? Pegar aí mais de 30 anos que eu estou em tecnologia, quando a gente começou, nossa, gente, a gente tinha uma coisa muito reduzida falando de tecnologia, né, que as empresas usavam, né? Imagina, aqui em Joinville tem a empresa, só um parênteses, né? Nós temos a empresa que acabou sendo a origem da Logocenter, que é a primeira empresa que a Microsiga comprou, a Fundição Tupi, né? Vários de vocês devem conhecer, a maior fundição aí da América Latina, acho que é uma ou a segunda maior do mundo, e eles tinham, na década de 70, eles foram uma das primeiras empresas no Brasil que trouxeram a parte de tecnologia. Então, eles tinham um computador, uma sala de mais de 100 metros quadrados, com os computadores, né, que era cartão perfurado ainda, para poder fazer emissão de relatórios e fazer os fechamentos, gente. Mas era uma coisa desse tamanho, comparado com hoje em dia, né, o potencial que a gente tem em tecnologia, o que a gente pode fazer. Então, a tecnologia ela precisa fazer parte da estratégia e a gente fala muito sobre digitalização, né, no seu negócio. Como que você vai fazer a digitalização para você poder ter seus objetivos alcançados, a sua produtividade, tudo que traz de vantagens a tecnologia, né? Então, assim, não tem mais como a gente seguir sem você ter um planejamento, né, envolvendo a tecnologia e, principalmente, como que você vai conseguir colocar isso na sua empresa. Fantástico. Angela, muito bacana essa contextualização que você fez aí. Uma das coisas que eu gostaria de perguntar para você, até porque a tecnologia realmente tem atingido patamares disruptivos hoje em dia, que a gente tem olhado Uhum, muito isso, e a evolução, né, Angela? Você falou uhum, aí do computador, né? Ou seja, da Tupi e sim, tal, mas a disrupção vem acontecendo já há algum tempo, desde a invenção da internet, depois o Windows, né? O Windows é aquela, uhum, você mover, né, de uma forma uhum. muito diferente as coisas, aí vem o celular e tal, mas vamos ficar um pouquinho pelo lado da integração, né? Como que a integração eficaz da tecnologia nos processos operacionais contribui para melhorar a eficiência da organização, ô Angela? Então, hoje esse é um processo muito fundamental e que a gente, até como TOTUS, a gente leva muito para os clientes que a gente chama de digitalização. Você reduzir o máximo possível de papel dentro da tua empresa, da tua indústria, do teu chão de fábrica, e você ter isso digitalizado. E para você ter o que a gente chama de digitalizado, né, você imagine todos os sistemas que você utiliza, as tecnologias que você tem dentro da sua empresa, que elas estejam conectadas. Porque se elas não estão conectadas, né, como que é a tua pergunta, né, Bertalha, qual é a vantagem de você ter essa integração? O que ela vai te oferecer de vantagem, né?
tudo, porque se eu não consigo ter os dados online, se eu quero um painel, se eu quero um relatório, se eu quero usar a inteligência artificial, agora que a gente está falando, eu preciso ter uma base onde eu tenho esses dados todos integrados. Então, se a gente for para uma indústria, né, para uma manufatura, eu preciso lá no chão de fábrica ter tudo que está produzindo, né, de uma forma online, ou se eu tenho uma solução que eu tenho celular, ou que eu tenho tablet que eu já vou apontando, ou se eu tenho uma solução que a gente chama de MES, que você já pega os dados automáticos da máquina, conforme ela vai produzindo, já vai te passando esses dados, né? Se eu tenho o meu sistema de gestão, que eu estou fazendo compra, que eu estou vendendo, né? Tenho minhas demandas de venda, se eu tenho tudo isso integrado, eu tenho a informação, eu tenho o dado do que realmente está acontecendo online, e eu posso, como executivo, tomar uma decisão realmente assertiva, né? Fora toda a parte de produtividade, de diminuição de retrabalhos que eu tenho, né? Diminuição de refugos, né? Toda a excelência de qualidade de trabalho que eu vou ter com esses dados todos integrados e online, né? Esse é o nosso grande desafio, é como que a gente leva as nossas empresas, né? Seja manufatura, seja logística, né? Seja construção, seja segmento de serviços, qual seja o tipo da empresa, né? Como que a gente consegue fazer toda a digitalização e usar tecnologias, porque nós temos hoje, né? Quando a gente fala de tecnologia, estou falando da parte de negócio ou da parte de tecnologia. Nós temos tudo isso já de uma forma muito fácil e acessível para as empresas. O que nós precisamos hoje é fazer uma organização, e isso está na estratégia do C-Level da empresa, para poder realmente distribuir isso para todo mundo. E a gente fala que quando a gente precisa de uma digitalização em empresa, né, Bertalha, a gente precisa que o C-Level dessa empresa, ele acampe isso e ele acredite nisso para poder passar essa estratégia para todo mundo, porque é ele que vai bater o bumbo da digitalização. E no Brasil a gente está muito ainda correndo atrás da digitalização, né? Vocês já devem ter ouvido muito quando a gente fala no supply chain de manufatura 4.0, de logística 4.0. Mas aqui no Brasil nós estamos um passo atrás, a gente não fez nem a terceira onda disso, que é a digitalização. Então, a gente tem um desafio grande no Brasil para a questão, inclusive até quando a gente vê a competitividade digital dentro do Brasil. Nós estamos hoje a 51º país no mundo do ranking de competitividade digital. Então, aqui o Brasil ele já é um país que investe pouco, né? Então, as nossas empresas, o Brasil com políticas também, mas enfim, né? A gente investe muito pouco no país e a gente não cria esse ambiente de facilidade de utilização das tecnologias para a digitalização e depois para os próximos passos de evolução que a gente está falando. E só para vocês terem uma visão, né, do que é que eu estou falando. Na TOTUS nós fizemos um índice chamado Índice de Produtividade TOTUS. Nós pesquisamos em manufatura e pesquisamos em logística isso. Então, o que se tratava esse indicador? A gente pesquisou uma quantidade de empresas e a gente fez uma pesquisa com eles perguntando, né, qual que era quanto que ele utilizava da solução de gestão que ele tinha dentro da empresa, tá? E quanto que ele entendia que isso trazia produtividade para ele, né? E aí tinha uma série de perguntas em cima disso, levando em consideração pessoas, que hoje é um fator super fundamental, né? Quando a gente fala de digitalização, por conta de mão de obra, especialização, parte de treinamentos, né? E aí a gente fazia uma série de perguntas para poder trazer esse indicador. Esse indicador ele era de 0 a 1, tá? Então, em manufatura, nós entrevistamos 800 empresas acima de 5 milhões de faturamento, e em logística nós pesquisamos 700 empresas. Metade era TOTUS e metade era de outras empresas que utilizavam outras soluções, tá? Então, em manufatura, o nosso índice de produtividade de 0 a 1, nós ficamos em 0,52, né? Então, veja só, a gente tem ainda muita coisa para trabalhar para a gente chegar num nível legal de digitalização.
E em logística foi um indicador ainda menor, nós ficamos em 0,38, de Nossa. 0 a 1 ficou em 0,38. Então, na parte de digitalização, e a gente foi fazendo, foi descendo mais na pesquisa e entendendo, né, o que os clientes utilizavam da solução de gestão, independente se era TOTVS ou não era, e o que a gente trouxe, né, de indicadores. O cliente ele acaba utilizando muito a parte o que trata da parte financeira, né? Então, os controles financeiros. E aí, quando você começa a ir nas outras áreas, ele já começa a utilizar menos. Então, se você vai na área de contabilidade, né? Na área de fechamento de estoque, aquilo, a onda já começa, né? A curva já começa a diminuir. E vocês vejam que interessante, né? Quando a gente foi no chão de fábrica, então, assim, quais soluções que o cliente utilizava dentro da solução de gestão, né? Independente de TOTVS, toda solução ela tem lá o controle de chão de fábrica, seja um MRP, seja apontamento de produção, né, ou seja um MES, como eu falei, o MES é uma solução que você instala nas máquinas e ele, pelos sensores, ele já vê automático, né, o que você está produzindo. Quando a gente ia para chão de fábrica, gente, essas mesmas empresas, né, de manufatura, que eu falei ali que eram 800 empresas, só 42% dessas empresas elas utilizavam as soluções para a manufatura dentro da solução de gestão. O que isso quer dizer? Quer dizer que a empresa não estava utilizando ou porque não treinou, ou porque, né, a questão de cultura, às vezes, da empresa, isso acaba atingindo muito, né, porque você pega as empresas pequenas e médias, né, as indústrias, elas têm as pessoas que já têm as planilhas, que já sabem como que é a demanda mais ou menos que vem, quanto que vai produzir, como que produz, e não coloca isso no sistema, mesmo tendo o sistema para fazer tudo isso, né? E outro dado super interessante em manufatura, quando a gente fala de tecnologia, a gente tem a parte de BI ou de analytics, né? Então, você ter os dados já online do que é que está acontecendo. Ter indicadores, né, que te mostrem o que aconteceu e te tragam essas informações. Todas as empresas que a gente entrevistou, dessas 800 empresas, elas tinham alguma solução de BI, né? Só que, assim, quanto dessas empresas elas pegavam essa solução de BI, essa solução de analytics, e elas liam as informações de gestão, as informações do ERP. Somente 28% dessas empresas. Nossa. Então, vejam, das 800 empresas, todas tinham analytics, mas quando a gente fala da integração, que foi a tua pergunta, né, Bertalha, somente 28% elas tinham os indicadores olhando tudo o que acontece no RP. Então, assim, como que pode, né, como que a empresa vai ter um indicador que te dê realmente informações para tomar decisão, se você não está olhando o que você tem de demanda, quantos pedidos entraram, o que você conseguiu produzir, o que você não produziu, qual o problema, se teve refúgio, não teve refúgio, né? Então, para vocês verem como que nós estamos no cenário de digitalização. Fantástico, Angela, muito legal realmente você trazendo inclusive aí esses dados, que são dados que de certa forma geram um desconforto, né, Angela? Angela, Sim, vamos fazer o seguinte, vamos chamar a corujinha, vamos tomar um café e uma água, porque passou muito rápido aí o primeiro tempo da nossa prosa e a gente vamos. volta já no segundo tempo, pode ser, Angela? Pode, vamos lá. Bora que café sempre é bom. Olha só que prosa fantástica nós estamos trazendo aqui para a prosa com Bertalha. A Ângela entrou, inclusive, a Ângela trouxe aí alguns números preocupantes, né? Ou seja, as pessoas compram os sistemas e utilizam muito pouco os sistemas, né? E aí, Ângela, eu tenho uma pergunta para você, que é a seguinte: quais os potenciais prejuízos e desvantagens de negligenciar, Ângela, a adoção de tecnologia nas operações? Olha, Bertalho, eu diria para você que antes da pandemia a gente teria prejuízos mesmo para as empresas, questão de competitividade, né? Porque você conseguir produzir e você ter um desempenho bom nessa produção, ter uma qualidade boa para você vender, você perderia, porque se você tem empresas que estão usando outras soluções e tecnologia, elas vão fazer o produto melhor do que você e com preço mais baixo, né?
Então, antes da pandemia, eu diria para vocês isso, tá? Hoje, depois da pandemia, empresa que não tiver isso, ela não vai conseguir ficar no mercado, gente. Eu não consigo visualizar a empresa que ela não esteja nessa preocupação constante do que ela pode melhorar dentro da empresa, otimizando, colocando soluções. E aí, nós, como empresas de softwares, a gente tem esse desafio de cada vez levar mais simplicidade. Inclusive, até nos números que a gente estava falando há pouco, tem eu acho que uma tarefa de casa muito grande que a gente viu, que era a questão da gente levar coisas mais simples de digitalização para que a empresa tenha essa cultura, porque, como você falou, né, Bertalha, nossa, como que pode a empresa ter o software e não utilizar, ou ter a tecnologia e não utilizar? Por quê, gente? Porque é questão de você continuar a parte de treinamento com os usuários, isso é uma coisa constante que precisa fazer, e na nossa pesquisa também ficou bem explícito isso, que falta muito a constância de treinamentos, né? E a questão da cultura. Se você não tem uma cultura de inovação, uma cultura de você levar para a tua empresa, você não consegue ter essa jornada de maturidade, e isso a gente percebeu. Então, se a gente for há 5, 6, 7 anos atrás, as tecnologias eram mais complicadas e as soluções também, eu entendo que eram mais complicadas. Então, a gente fez um trabalho grande, e acho que isso, todas as software houses também entenderam isso, de a gente levar coisas que sejam simples para as indústrias, para poderem ter essa cultura e começar, porque na medida que você vai utilizando cada vez mais, você vai também tendo essa cultura e você vai exigindo mais também, porque aí você entende, né, o que que você quer fazer. Então, hoje, eu não vejo uma empresa sobrevivendo no mercado do jeito que está, que tudo é para ontem, né, gente? Hoje, a questão do e-commerce, olhando indústria, né, ela simplesmente deu uma virada assim de 360, nem de 180 no nosso mercado. As indústrias, elas estão indo direto para o consumidor, né? Por conta da pandemia começou, mas é um movimento que a gente percebeu muito forte, que a indústria está entendendo como é, porque antes ela tem o conhecimento de B2B e continua, mas ela está indo também para o B2C, então está indo direto para o consumidor, né? E como que você vai conseguir fazer tudo isso com o consumidor que ele coloca um pedido hoje, ele quer que entregue daqui 3 dias, eu preciso produzir isso conforme ele quer, porque aí tem as parametrizações, a personalização dele, e aí logística tem que sair correndo para fazer toda essa entrega com todo, né, os nossos desafios aqui, olhando o Brasil, que é multicontinental, né, do tamanho que é o Brasil, com todas as barreiras, e a nossa logística está lá para entregar o mais rápido possível, né, em lugares aqui no Brasil que não tem ainda transporte, nem transporte super difícil, né, tem ainda cidades que não tem como chegar na cidade, por incrível que pareça. E aí, como que você faz tudo isso de uma maneira que nós estamos acostumados agora, que é tudo para comprei agora, daqui 4, 5 dias a gente já quer o produto, olhando no B2C, né? Então, como que você faz tudo isso se você não tiver a tecnologia gerenciando tudo isso? E, claro, o mais fundamental, tendo os processos, né, Bertalha? Porque precisa ter um processo aliado junto com a tecnologia e o planejamento de como que você vai fazer tudo isso aí funcionar. Bacana, sensacional. Inclusive, o ponto que você trouxe aí do aspecto da inovação, eu dei uma palestra recentemente numa organização onde eles queriam que eu falasse muito mais sobre inovação na área de supply chain, e eu Uhum, acabei, de certa forma, extrapolando um pouco e coloquei o título da palestra de Disrupção e Inovação, ou seja, os uhum, parceiros certos no momento certo, não é? Ou seja, uhum, muitas vezes nós imaginamos que inovação e disrupção são palavras que se contrapõem. Muito pelo uhum, contrário, né? Quando você percebe que há uma disrupção em alguma coisa e você consegue inovar a partir daquela disrupção, seja ela tecnológica uhum, ou não, né? Você pode, inclusive, encontrar um nicho de mercado ou uma vantagem competitiva. E aí me vem a seguinte pergunta, com base nessa inovação, nessas perspectivas, esse não uso de uma ferramenta de uma forma adequada, de uma tecnologia de uma forma adequada. Você falou um pouco sobre treinamento, você falou um uhum. pouquinho sobre cultura. O outro lado que eu traria aqui quais são os principais obstáculos, fora esses,
e os desafios que as empresas enfrentam, principalmente as brasileiras, como você Uhum. mencionou, pelo fato deles não implementarem adequadamente a tecnologia, Ângela. Eu acho que tem alguns pontos, né? Então, o primeiro é realmente a questão de treinamento adequado às pessoas. Acho que esse é um ponto fundamental. Quando a gente fala de digitalização, manufatura 4.0, logística 5.0, é como que eu coloco, né, a pessoa lá, porque você precisa estar junto, tranquilizar, a pessoa precisa entender o que é que vai estar acontecendo nessa empresa quando a gente fala de digitalização. E o treinamento ele é fundamental, né? A gente tem exemplos ótimos assim desse envolvimento, né, que as empresas colocam ali, o usuário envolve e a questão de treinamento. Outro ponto que eu acho que atrapalha muito na questão da implantação de novas tecnologias ou de disrupção é a questão cultural, Bertalha. E aí eu posso falar aí né, de conhecimento de causa na manufatura, que manufatura sempre foi um segmento muito tradicional, né? A gente fala de manufatura 4.0, eu pelo menos desde 2012 que a gente fala de manufatura 4.0, as tecnologias envolvidas, né? E isso nunca se tornou realidade, porque a manufatura, ela quer comprar máquina, né? Você ia lá e fala, nossa, muito legal, mas eu vou comprar e investir em máquina, né? No ativo lá que está vendo. Então, antes da pandemia, a gente tinha uma resistência muito grande de mostrar como que a empresa, qual que ia ser o ROI no final das contas e todo o investimento que ela estaria fazendo em digitalização e tecnologia, né? Então, esse era um ponto antes da pandemia, né? E aí, depois da pandemia, virou a questão mesmo cultural, né? Então, essa pandemia ela acabou trazendo um ponto que facilitou esse olhar das empresas, né? Que eu preciso realmente me digitalizar, eu preciso colocar a tecnologia, porque senão eu não vou sobreviver. Então, mudou, né, esse ponto, mas a cultura ela ainda é um fator que acaba atrapalhando muito desde digitalização ou implantação de um ambiente de inovação. Então, e a cultura, como que você faz para você quebrar isso? Aí é o que eu falei do C-Level, precisa ter a empresa, todos os executivos terem isso muito bem declarado, e você está ali batendo junto com a empresa, que aí, beleza, isso vai, que é uma maravilha. Outro fator, Bertalha, que eu coloco aqui como atrapalhar, que atrapalhou, eu acho também, por um tempo, a questão de novas tecnologias, foi porque eu entendo que as soluções eram muito complexas e a gente tem a questão das tecnologias que eram muito caras. Então, as tecnologias muito caras, isso foi um ponto que melhorou, né? Cada vez mais isso tem barateado. Se a gente pegar, por exemplo, o uso de drones há 7, 8 anos atrás era um absurdo, né? Era mais de R$ 500 mil um drone e hoje esse valor tá muito menor. Então, essa tecnologia a gente resolveu, ele está cada vez mais barateando. Hoje ele está disponível para as empresas, é questão só do planejamento do que quer fazer. E a outra questão que eu acho que as soluções eram muito complexas. Então, esse é um ponto, né, que olhando eu aqui, por exemplo, de TOTOS, responsável pelos produtos de manufatura e de logística, que a gente trabalhou muito para simplificar os produtos. Então, simplificar de que forma? Levando cada vez mais mobilidade para as empresas. Por quê? Porque todos nós hoje, gente, a gente sabe usar esse negocinho aqui, chamado smartphone, né? Todo mundo. Então, cada vez mais você pensar na simplicidade de utilização, porque eu falo que o simples é o mais complexo que tem, né, Bertalha? Porque para você deixar uma coisa simples, não quer dizer que ela é simples de fazer, é muito mais complexa de você fazer, né, uma solução que ela fique simples para o usuário. Então, nós investimos muito nisso e eu vejo também que o mercado de software, ele tem trabalhado muito nisso, até porque, como eu falei antes, das tecnologias que baratearam e evoluíram também, esse é um ponto que eu não falei, mas evoluíram muitas coisas que trouxeram para nós também artefatos para a gente poder simplificar. Então, esse é um ponto que a gente trabalhou bastante, eu acho que já está quase resolvido, que é poder simplificar essas soluções para as empresas. Então, esse era um ponto também que era uma barreira quando a gente falava de colocar tecnologia novas. Que Esses pontos bacana. eu acho que atrapalhavam.
Fantástico, Ângela. Ângela, muito legal realmente a sua contribuição aqui na Prosa com Bertalha. Nós estamos finalizando a Prosa com Bertalha. Passou muito rápido Nossa, realmente o nosso papo aqui, a nossa prosa. Prosear é bom, né, Ângela? É muito bom. é demais. Demais. Ângela, Cafezinho, cafezinho, bolinho, então. vai bem, vai bem. Gratidão enorme pela sua presença aqui na Prosa com Bertalha, Ângela. Imagine, eu que agradeço. E agradeço a todo mundo que estiver nos ouvindo, né? E como você falou, gente, ó, manda para todo mundo aí, né, Bertalha? É isso aí, vamos divulgar, vamos fazer com que a prosa possa chegar a uma grande quantidade de Uhum, pessoas para que elas possam assistir. Afinal de contas, o conhecimento somado é o que vai nos apartar da multidão. Isso é extremamente importante. É aquilo que você isso aí. falou, ou seja, precisamos investir em conhecimento e em treinamento. E Ao colaboração. infinito. O que é, Ângela? E colaboração. Hoje E é a colaboração. palavra, né, gente? É o momento do mundo de colaboração. É verdade, é verdade. Aquele abraço para você, um abraço virtual, ao Abraço, gente. infinito e além, Ângela, e o que nós Isso fazemos em aí. vida ecoa na eternidade. Tchau, Muito tchau. bem.